Isaías capítulo 9. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envileceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galileia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste a nação, a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo da sua carga, e o cajado do seu ombro e a vara do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque todo o calçado que levava o guerreiro no tumulto da batalha, e todo o manto revolvido em sangue, serão queimados, servindo de combustível ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Meus amados, segundo o calendário litúrgico que algumas igrejas cristãs seguem, hoje começa o dia do Advento. Advento significa a vinda. E na ideia é a vinda de Cristo. E é celebrada o Advento no calendário litúrgico, que é a abertura do ano litúrgico, que tem consigo a ideia que a abertura do ano litúrgico tem de abrir com profecia a respeito de Cristo, para que todo o ano, toda a liturgia, todo o culto, o centro possa ser Cristo. É um negócio bonito de se ver, mas é algo muito marcante quando nós falamos sobre a ideia de profecia a respeito de Cristo. Quarta-feira, eu estava pregando em uma igreja, em uma formatura, Fonte de Água Viva, lá na Maré Mansa, e eu preguei sobre Isaías 6. Isaías 6, no verso 13, vai terminar o chamado de Isaías como uma profecia a respeito de Cristo, a santa semente. Irmãos, a nossa vida, ela deve convergir na glória de Deus. E todos os nossos atos devem ser dirigidos pelo Espírito Santo, onde Cristo deve ser glorificado. O texto que nós lemos, ele, no seu contexto próximo, que é o capítulo 8. O capítulo 8 vai falar sobre as trevas e também sobre guerras. E o capítulo 9 traz a ideia de luz e vitória sobre a guerra. Porém, o capítulo 10 vai também trazer a ideia de luz e de vitória em Jesus sobre todas as guerras das quais nós vivemos. Então, esse texto, ele está em um centro de dois assuntos, um contraditório ao outro, trevas e luz, guerra e vitória, e esse texto está ali no centro, para nos ensinar algo a respeito do nosso mestre. Quem aqui, de noite, faltou energia em sua casa e teve de procurar velas
fósforo, ou os mais modernos, quando não tinha celular, né, para se acender a lanterninha, teve de procurar uma lanterna. Quem aqui já aconteceu isso? Os novos não, porque andam com o celular na mão, faltou energia, só... Então, é normal isso acontecer. Agora, a sua casa você conhece, certo? Sabe onde estão os móveis no lugar certinho. Se bem que tem mulheres que todo mês gostam de mudar o local dos móveis. Rapaz, o negócio é trash. Então, irmãos, você anda na sua casa com luz, sem perceber exatamente, porque já sabe o local de tudo, e você não se bate em nada. Mas quem no escuro já bateu a canela em alguma coisa dentro da sua casa, além de mim? Olha, tem uns aí, tem uns... Perfeito. Alguém aqui, no escuro, sem enxergar nada, consegue correr dentro de casa? Não dá. Quando você fica sem enxergar nada, geralmente nós andamos com calma, mesmo sabendo aonde estão as coisas. Há uma apreensão humana que você anda devagarzinho, ainda bota as mãos assim. Imagine um povo que viveu a vida inteira sem a luz. É que o texto está falando. A profecia de Jesus é sobre um povo que viveu a vida inteira no escuro, no breu, sem enxergar nada. E se você vivesse assim, vamos supor que faltasse luz geral no mundo inteiro e tivesse um eclipse solar, e todo dia era noite, e você deveria ir trabalhar e ir fazer as suas coisas. Como você chegaria no seu trabalho? Talvez no caminho você quebrava uma perna, se machucava tudo, ou perdia, de repente, se caísse o senso da direção e ia para um lado totalmente contrário. O que Jesus está dizendo é que o povo sem Ele vive assim, sem direção, sem norte, apreensivo, com medo, sem enxergar nada, sem perspectiva nenhuma. Irmãos, esse texto é um texto maravilhoso da profecia de Jesus Cristo, não só por causa do verso 6, que é o verso mais conhecido desse texto, mas o texto todo traz consigo implicações maravilhosas a respeito da promessa do Rei da Paz. E Jesus Cristo, Ele é o nosso Rei da Paz. Mas é claro que eu quero chamar a sua atenção ao contexto desse texto, para que você possa entender com o que estava acontecendo na vida do Isaías, na vida do seu povo, até que Jesus vem. Então, o contexto, em primeiro lugar, o povo de Israel, eles sofriam o tempo todo com guerras e rumores de guerras, e eles eram dispersos o tempo todo para outros lugares, outras regiões, e havia muita tristeza, agonia na sua mente, no seu coração, em relação a tudo que eles viviam. Imagine, até que Jesus nasça, o povo vive um conflito gigantesco. No período em que Isaías é chamado por Deus, Isaías profetizou sobre a direção de 3 reis sobre o reino do norte, mas sobre o reino do sul, o reino do norte tinha acabado de firmar uma aliança
para derrubar e destruir Judá. E tinha firmado uma aliança com os assírios. Então, nesse momento, eles estão vivendo um momento difícil, caótico, de rumor de guerra o tempo todo. E você sabe que um período um pouco depois, o Reino do Norte é totalmente destruído pelos assírios. Aí vem o reino babilônico, e esse povo é disperso. Sai o reino babilônico, o império babilônico, vem o império persa. E esse povo continua disperso. O império persa cai e surge um novo império, o império grego, dominando o mundo. E esse povo disperso. Cai o império grego e inicia o império romano. E o povo disperso. Jesus nasce e Israel está dispersa. Irmãos, o contexto histórico desse texto leva o povo a ter um senso de agonia, de desespero, de incerteza no dia de amanhã. Mas o seu contexto não é só de dispersão, também é um contexto de opressão, escravidão, e eles foram perseguidos e escravizados ao longo da história. Mas não só tinha a escravidão física, havia consigo também a ideia de uma escravidão espiritual. Mas em meio a tudo isso, em meio a tanta incerteza, tanta dúvida, Isaías é um profeta que fala muito sobre o juízo, mas ele fala muito sobre esperança. Esperança em Jesus. Apesar de tanta situação difícil, caótica, eles acreditavam na esperança, na vinda de um Messias que iria restaurar todo o mundo. O mundo de trevas iriam experimentar luz, e esse povo esperava esse Deus, Deus Todo-Poderoso, Deus do impossível, que iria trazer a redenção. A esperança deles era no cumprimento da promessa que se dá em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o cumprimento da promessa. O Messias prometido por todos os profetas, lá desde Gênesis. Ele é o prometido a Davi. E então eles entendiam que havia uma promessa de um Messias, mas eles ainda não compreendiam que esse Messias era Jesus. E ele viria. A chegada de Jesus ao mundo demonstra de forma clara e absoluta algo maravilhoso. Um Deus que se encarna. Um Deus que não só é transcendente, mas um Deus que é imanente. Um Deus que conhece a nossa dor. Um Deus que sabe os nossos sentimentos. Um Deus que se torna homem, frágil, em uma figura de um bebê, humanamente dependente, mas um Deus que nos conhece de uma forma absoluta. E essa ideia da chegada de Jesus, do Deus encarnado, essa ideia da encarnação que fala a respeito da nossa salvação, é uma ideia muito forte. Porque nenhuma religiosidade, a não ser cristã, tem um Deus que pode nos entender como Jesus nos entende. Jesus, ele não pecou, mas todos os desejos, todos os sentimentos que você tem, passou pela mente e o coração de Jesus. Não se rendeu a nenhum deles, mas ele teve todos. Então,
O cumprimento da promessa é o nosso próprio Deus encarnado. Jesus cumpriu todas as promessas messiânicas e Ele traz luz e salvação. Aquele povo que precisava de luz e de salvação. Ele cumpriu a sua promessa, por exemplo, como Messias, no seu nascimento. Porque o Messias deveria nascer em Belém, segundo a profecia de Isaías a respeito de Jesus. O seu ministério, a característica do seu ministério, constantemente ele ensinava sobre um reino e um reino de paz. Jesus ensinava coisa totalmente diferente do que se ouviam. Imagine, Jesus te ensinando algo. Ele diz assim: se alguém te force a andar 1 milha, ande 2. Parecia uma loucura o que Jesus ensinava, mas ele ensinava a respeito de paz. Porque se alguém te forçar a andar 1 milha, e você se revolta e não anda, o que é que acontece? Briga, contenda. Jesus ensina algo totalmente diferente. O seu ministério é uma característica do Rei da Paz, ensinando sobre o reino de Deus. A sua crucificação, a sua morte na cruz, é um cumprimento da profecia. E através da sua morte nós alcançamos a paz e a salvação. A sua ressurreição dentre os mortos traz consigo a ideia de um Deus que está vencendo a morte, que botou fim à morte. A morte não é mais a última palavra. A palavra é do Deus Todo-Poderoso que tragou a morte. Quando nós nos deparamos e pensamos sobre essa ideia, sobre a promessa do Rei da Paz, nós paramos e pensamos que a promessa do Rei da Paz é a promessa de um período com luz. E esse período com luz nos chama a atenção a ler o verso 2. Diz assim: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Sabe, irmãos, a promessa de Jesus, ou a promessa do Messias em Isaías, que é Jesus Cristo, é que o povo que andava em trevas não vai mais andar nas trevas. Jesus Cristo, ele disse a respeito da luz algo maravilhoso. Ele disse assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Se você segue a Jesus, você terás a luz da vida. Ou seja, todas as trevas serão dissipadas da sua vida e você experimenta a luz da vida, o brilho de Cristo e o significado de viver e viver para Ele. Então, a profecia de Isaías, no verso 2, pressupõe que Ele viria trazer a luz. Eu morei no interior de Minas Gerais. E quantos aqui já viu uma casa de madeira de fazenda, onde a casa é suspensa embaixo do piso? Tem um local onde fica galinha, pato. Quem já viu isso aqui? Pronto, olha. Muita gente. Eu perguntei porque tem gente que acha que leite vem da caixinha. E ali, quando eu conheci uma casa desse tipo, e eu fui em várias assim, eu tive a ideia do texto de Jesus Cristo, quando ele diz assim:
Você é a luz do mundo. Não se pode acender uma candeia e colocá-la embaixo do alqueire. E é justamente essa área da casa. Mas ele diz assim, coloca num lugar mais alto da casa. E depois de dizer isso, ele diz assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que veja suas boas obras e glorifique ao vosso Pai que estás nos céus. Então, a ideia de Cristo não é só que Ele é a luz do mundo, mas que todos os que seguem e que não andam mais nas trevas, são luz, onde brilha o brilho de Cristo em sua vida. Então, aonde você chega, as trevas têm de ser dispersas. Mas porque algumas vezes, quando nós chegamos em alguns lugares, as trevas não são dispersas? Porque nós colocamos a lamparina embaixo de uma cama, ou embaixo do alqueire, não no lugar mais alto, para que possa iluminar todos que estão na sua casa. Então o Messias prometido como luz traz consigo a profecia de Isaías, mas traz consigo a encarnação de Cristo. E essa encarnação de Cristo, trazendo iluminação e esperança ao mundo sem esperança, que vive tateando nas trevas. Jesus como luz traz um impacto espiritual. A luz de Cristo brilha nas trevas do pecado, dissipando todo o pecado, mudando e transformando todas as vidas. E nós precisamos entender que Jesus é a nossa luz, e que esse mundo jaz no maligno, esse mundo está em trevas, e precisa experimentar a vinda de Jesus, que é luz, que traz esperança, que dissipa as trevas, que abençoa de uma forma muito especial e maravilhosa. A promessa do Rei da Paz, não só a respeito que ele ia dissipar as trevas e trazer luz, e fazer do seu povo luz, no contexto de Jesus, há uma ideia também, o fim da opressão. E o verso 4 e 5, você pode ver essa ideia do fim da opressão, porque a linguagem do verso 4 e verso 5 é uma linguagem de vitória sobre a guerra. Ou seja, não terá mais guerra. Você tem uma ideia preciosa sobre isso. Você vê ainda no verso 4, que diz assim, porque quebraste o jugo que pesava sobre ele, e a vara que lhe feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. O que Deus está dizendo aqui é que a opressão não vai mais existir. E essa é uma profecia maravilhosa em um povo que está extremamente oprimido. O jugo é um material onde se coloca de madeira assim, 2 bois, com carga pesada, para eles carregarem, ou um burro, preso pelo jugo, segurando o peso. Sabe o que Jesus Cristo está dizendo? A opressão que pesa sobre a sua vida será quebrada. Sabe o que é que ele está dizendo? A vara que te oprime, que bate, a figura é a figura de um animal. Não que você seja uma, mas para você entender, a vara que bate sobre você, no seu lombo, será destruída. E o cetro do rei será quebrado. O opressor, quem castiga, quem oprime, quem manda as leis, quem faz leis imorais e contraditórias aos princípios de Deus, o cedro deles serão quebrados, como no dia dos midianitas. E você viu o que Deus fez com os midianitas? Não sobrou um para contar a história.
Irmãos, aqui a figura de imagem é o fim da opressão. Deus dizendo: não vai ter mais guerra. Sabe por quê? Porque a roupa removida pelo sangue servirão para queimar pelo fogo. Não vai ter guerra. Eu sou o Deus da paz. Isso é lindo. Entendermos que a opressão do diabo que existe é muito real. O jugo do mundo e a vara não vai mais bater em nós, forçar a carregar pesos dos quais nós não aguentamos, porque Deus quebra todas as coisas. Ou ele está dizendo assim: o jugo do pecado não vai ter poder de opressão sobre a sua vida. O pecado não vai te oprimir. Escuta bem, o texto não está relacionando a ideia de assédio que o pecado faz. Nós iremos ser assediados pelo pecado o tempo todo, mas a opressão do pecado, não. O texto quer nos ensinar que nós somos libertos do pecado, e nós precisamos compreender isso, que há uma libertação de Deus no mundo espiritual, da opressão espiritual que o pecado causa em nossas vidas. O pecado irá continuar a nos assediar. Nós somos pecadores e seremos até que Jesus venha plenamente. Mas nós somos libertos do pecado. Nós não somos escravos do pecado. Você não precisa continuar no vício da pornografia. Você não precisa continuar no vício de qualquer coisa contraditória aos princípios de Deus e à verdade de Deus. Você não precisa continuar no vício do entretenimento, enchendo a sua mente de endorfina. Você não precisa. Você é liberto. E com um liberto, você é nova criatura. A pessoa liberta, irmãos, liberta, ela não é mais dominada pelo pecado. Não tem domínio o pecado sobre as nossas vidas. Nós somos libertos dessa tirania, da injustiça, tirania do sistema mundano, tirania da corrupção. Nós somos libertos. E o fim da opressão pressupõe também a ideia da alegria da redenção, que os fiéis irão desfrutar a redenção, o perdão em Cristo, e nós somos esses fiéis que experimentamos a redenção em Cristo. A promessa do Rei da Paz é trazer luz, a promessa do Rei da Paz é o fim da opressão, a promessa do Rei da Paz é um reinado eterno de paz. Então, e nós entendemos o que é isso. Nós compreendemos a ideia do reinado eterno de paz. E sabe quando nós compreendemos isso? Quando há o domínio de Jesus sobre todas as coisas, e nós sabemos que Ele domina todas as coisas. Ele coloca ordem em todas as coisas. Ele traz paz perpétua, livre de conflitos, de guerra. Podemos experimentar paz completa. E tudo isso porque a nossa esperança está em uma promessa desse Rei da Paz, uma promessa de novos céus e nova terra. Eu me lembro uma vez que eu fui lá na Santa Efigênia e eu conversei com um muçulmano lá e eu estava querendo apresentar Jesus para ele e fazendo isso.
E o cara recebeu com muita alegria a ideia de falar de Jesus. Eu fui comprar um negócio para ele, com ele, e aí resolvi falar de Jesus. Ele falava até bem de Jesus, e que Jesus é um profeta, e é o maior profeta que tem, e tal. E de repente, quando nós falávamos, chegou alguém para ele e disse: Salam aleikum. Era um outro judeu, e ele respondeu Maleikum salam, ou alguma coisa parecida. E aí o cara saiu e eu voltei a conversar, mas antes de voltar a conversa, eu perguntei assim: o que é Salam aleikum? E ele diz assim: a paz seja com você. E aí ele falou comigo: Salam aleikum. Aí eu disse: como é que responde? E ele diz: a paz vá com você. Maleikum salam. E eu fiquei ali pensando: será se ele realmente conhece a paz? Porque só a paz é em Jesus Cristo. Hoje os místicos costumam olhar para você e dizer assim: vá na luz, seja iluminado, né? E a ideia é que quando o místico fala assim, seja iluminado, que a luz te guie, ou coisas dessa natureza, a ideia que eles têm a respeito da luz não é a nossa ideia. A ideia daquele muçulmano a respeito da paz não é a nossa ideia. A nossa ideia é que a paz vem do Rei da Paz, em Jesus. E quando Deus, na sua santa bondade, fala de um reino eterno de paz, a ideia que está por trás de tudo isso, no verso 6 e 7, onde você vê que um filho se nos deu, o nome dele será maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. A ideia consigo é que quando nós experimentamos a paz, em primeiro lugar, nós recebemos a paz com Deus. Ou seja, quem experimenta a paz pode dizer plenamente: eu estou em paz com Deus. Ou trocando por moeda, a pessoa pode dizer assim: a minha relação com Deus está boa, está em paz. Então, em primeiro lugar, quando recebemos a paz, nós experimentamos essa ideia: eu estou em paz com Deus. Mas tem muita gente que vive em guerra com Deus, não aceita a vontade de Deus, não aceita desígnios de Deus, não aceita como Deus dirige a história, não aceita alguns infortúnios que acontecem na sua vida. A pessoa não está em paz. Quem está em paz com Deus, a sua relação com Deus está afinada. Ou seja, o próprio Isaías 59, ele vai dizer que o pecado causava a separação entre nós e o nosso Deus. Mas quando você experimenta a paz, essa divisão está rompida. Você se relaciona com Deus. Mas a paz que Deus quer nos dar é uma paz interior. Mesmo no momento de dificuldades, de tristeza, de agonia, sentir em paz. Imagine Davi, para você compreender essa paz. Imagine Davi em guerra, fugiu da sua cidade, do seu palácio, o seu filho humilhou publicamente ele, e a eminência da guerra é a qualquer momento. E Davi escreve um salmo dizendo assim: em paz me deito e logo pego no sono. É uma paz interior, irmãos, que não depende da circunstância.
a pessoa está em paz. A paz de Deus traz consigo uma outra ideia, que eu estou em paz com os outros. É impossível você que recebeu a paz de Deus estar em guerra com seu irmão. A Bíblia diz bem assim, em João, nas cartas de João, né? Se você não ama o seu irmão a quem vê, como pode dizer que ama a Deus a quem não vê? Sabe, irmãos, essa paz é uma paz das minhas relações. Isso não quer dizer que não tenha discussões, que não tenha divergências de opinião, mas há sempre a restauração e o perdão. Essa paz quer dizer a paz eterna. A paz eterna sobre tudo. Eu estou com Cristo, irei partir com Ele, eu estou em paz eternamente. Então, se o príncipe da paz, o rei da paz, já te deu a paz, é um sinal que você está em paz com Deus, você tem uma paz interior, você tem uma paz com os outros, e você tem uma paz eterna. Meus irmãos, nós precisamos, então, entender que Deus nos chamou para isso, e tendo essa compreensão da esperança cristã, que se faz e se dá a respeito de Jesus, aquele que é a luz do mundo, nós precisamos, como igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo, refletir essa luz. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Em Cristo nós temos esperança e liberdade, porque nós somos libertos do pecado, da culpa. Em Cristo nós temos esperança e nós temos paz. Sabe, a luz de Cristo já brilhou em nós, a sua paz também, e a opressão teve um fim total sobre as nossas vidas. Precisamos, em nome de Jesus, refletir a luz de Cristo, a paz de Cristo, para que outras pessoas possam experimentar a luz e a paz que se dá em Cristo. Venha, Jesus Cristo, venha brilhar a tua luz nesse mundo, venha brilhar a tua luz na sua rua, venha brilhar a sua luz no nosso prédio. E Deus quer te usar como luz dele, aonde você está. E que as trevas irão dissipar, em nome de Jesus, e para a glória do Senhor. Amém? Baixa a sua fronte, vamos orar. Deus, nós te louvamos e te agradecemos pela tua bondade, pela tua palavra que é viva e eficaz. Queremos te agradecer, ó Deus, porque um dia, ó Deus, andávamos em trevas, mas a tua luz brilhou em nossa vida. Obrigado, ó Deus, porque vivíamos conflitos com o Senhor, conflitos internos com nós mesmos, conflitos com outras pessoas, sem paz, mas agora em Ti, ó Deus, nós desfrutamos da paz. Senhor, somos libertos do pecado e queremos confessar a Ti os nossos pecados, pois nós pecamos contra o Senhor, nós ferimos e magoamos a Tua santidade, mas queremos Te agradecer pela Tua promessa de restauração, pela Sua promessa de remissão, de perdão sobre as nossas vidas. Obrigado, Deus, pelo Teu sacrifício único e suficiente na cruz por nós, em nome de Jesus. Senhor, está aqui a Tua mesa, Deus, nós consagramos ela para o Senhor, para a glória do Senhor e o uso do Teu povo. Abençoa cada pessoa que adentrou esse santo lugar.
casa de oração, onde o Senhor manifesta a sua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém.